Precipitações são vitais para o ciclo d'água e para a vida na Terra. Embora o ciclo d'água parecer permanente e contínuo, na realidade isso não acontece, pois as fases do ciclo ocorrem de forma bastante aleatória, variando tanto no espaço como no tempo. Em determinada circunstância, a natureza parece trabalhar com os excessos. Ora provoca chuvas torrenciais que ultrapassam a capacidade de suporte dos cursos d'água, acarretando as inundações. Ora parece que todo o ciclo hidrológico parou completamente, originando as secas. Esses extremos de enchentes secas são os que mais interessam para os engenheiros, já que são desafiados a criar, aprimorar e desenvolver projetos hidráulicos com a finalidade de proteção contra os mesmos, e desta forma, além de eliminar os danos, melhorar a vida na Terra. Precipitação é a queda d'água no estado líquido ou sólido, que libertada de uma nuvem atinge o solo. É assim que surgem os escoamentos superficiais. Os seus dados e resultados após um período adequado permitem definir o clima e orientar os planejamentos, as gestões e os projetos da bacia hidrográfica ou região considerada, já que podemos ter uma subbacia ou microbacia caracterizando a mesma. Possíveis estudos. Balanço hídrico, já que a bacia hidrográfica ou região estudada pode ser considerada um sistema físico, onde a entrada é o volume d'água precipitado e a saída o volume de água escoado pelo estuário ou foz. Zoneamento agroclimático, que é fundamental para um agronegócio eficiente. O mapa dá um exemplo da cultura de feijão. Caracterização, compreensão e planejamento de gestão e projetos eficientes em função da região climática considerada. Segundo Bertone e Tucci, podem ser consideradas como precipitação a neblina, a chuva, o granizo, a saraiva, lembrando que o granizo e a saraiva, a única diferença é o tamanho da pedra. Na saraiva, as pedras de gelo são maiores do que 5 centímetros. O orvalho, a geada e a neve. É bom ressaltar que alguns autores não consideram geadas e orvalho como precipitações. Vou considerá-las aqui pelo fato de estar amparado pela ANA, ou seja, Agência Nacional de Águas. Tenho consciência que nos estudos de engenharia há mais interesse nas chuvas. Por este motivo, este trabalho estará mais centrado nelas. Vamos conhecer sua formação e classificação básica. Para que haja precipitação, tem que haver o resfriamento do ar úmido, ou seja, há a necessidade de sua ascensão, que pode ser devida aos seguintes fatores. Primeiro, a ação frontal de massa do ar, que dão origem a chuvas frontais ou ciclônicas, que são originadas pelo encontro de massa de ar com características diferentes, ou seja, com temperaturas diferentes, ar quente com ar frio. As precipitações frontais abrangem grandes áreas e têm duração longa. Também apresentam descargas elétricas. Outro fator que me origina a ascensão do ar é a convecção térmica. Elas dão origem às precipitações convectivas, que são provocadas pelo aquecimento desigual de massa de ar na mesma região. São as chamadas chuvas de verão. Elas abrangem pequenas áreas, têm
curta duração e são de grande intensidade e apresentam violentas descargas elétricas. Outro fator para a ascensão do ar é o relevo. Aí surgem as chuvas de relevo ou orográficas. Esta chuva ocorre quando o ar se depara com um obstáculo que o faz subir e se resfriar, o que provoca a condensação e coalescência, ou seja, o aumento das gotas d'água, atingindo o ponto de saturação e aí originando a precipitação. São de longa duração e baixa intensidade. Abrange grandes áreas por várias horas e sem descargas elétricas. Normalmente, quando a precipitação ocorre, mais do que um desses processos são ativados. Vamos estudar a pluviometria, ou seja, a quantidade de água que cai em uma certa região. Só que antes, vamos refletir um pouquinho. Falamos que para surgir a precipitação tem que haver a ascensão do ar. Por que isso? Porque a cada cerca de 100 metros eu tenho uma redução de 1 grau Celsius da temperatura do ar. Com o seu resfriamento, eu vou ter a condensação e com a condensação eu origino a saturação e aí cria-se a precipitação. Bom, para estudar a pluviometria, eu não vou reinventar a roda, pois, além de ser uma perda de tempo, certamente não iria originar nada de melhor qualidade. Por este motivo, eu vou recorrer à ANA, Agência Nacional de Águas, para falar de hidrometria. A Rede Hidrometeorológica Nacional. Como a ANA monitora a situação das águas do Brasil. Este é um pluviômetro. Seu nome vem da união dos termos plúvia, que significa chuva, e metro, relativo a medir. Na verdade, é um equipamento muito simples. Um reservatório com medidas padrão que acumula a água das chuvas. Com ele, é possível saber a quantidade de água que caiu em determinado período. Acompanhando essas medidas ao longo do tempo, é possível saber as médias das chuvas ao longo dos meses e anos, ajudando a identificar períodos chuvosos e estiagens e apontar riscos de secas e inundações. Essa informação é medida em milímetros. Quando se diz que choveram 15 milímetros em uma hora, significa que, em média, cada metro quadrado de solo recebeu uma quantidade de chuva equivalente a uma camada de 15 milímetros de água, ou seja, um volume de 15 litros. Monitorar e registrar esses dados é essencial para entender o clima e as chuvas em cada região. Isso é muito importante para atividades como agricultura, geração de energia, transporte fluvial, abastecimento público e pesquisas científicas. Grande pluviômetro, e ele não está sozinho. Existem outros equipamentos que também usamos para monitorar as águas. Medidores por efeito Doppler, que medem a profundidade do rio e a velocidade da água, e muitos outros instrumentos que medem vazão dos rios, a qualidade da água e o transporte de sedimentos. Estas medições dependem da presença de pessoas capacitadas para realizar a leitura, anotar, operar os equipamentos e repassar as informações. Os dados coletados são reunidos e calculados para a obtenção de índices importantes, como a variação média de precipitação de chuvas e do nível dos rios. Com as tecnologias atuais, há também cada vez mais sensores totalmente automatizados, funcionando com energia solar e transmitindo os dados via celular, satélite ou rádio. Essas inovações permitem reunir um volume maior de dados e informações de forma instantânea, com precisão e confiabilidade. Às vezes, os equipamentos estão isolados e, às vezes, estão em conjuntos, nas chamadas estações hidrometeorológicas. A Agência Nacional de Águas, como agência reguladora desse precioso recurso, é responsável pela coordenação da Rede Hidrometeorológica Nacional, uma enorme rede de monitoramento espalhada por todo o país. A rede é formada por diversas estações planejadas e gerenciadas pela ANA, em articulação com instituições parceiras como o Serviço Geológico do Brasil, ou CPRM, o CEMADEM, o EPAGRE, Águas Paraná e IGAM,
além de empresas privadas, órgãos gestores estaduais e empresas do setor elétrico. Além disso, a ANA também recebe dados de estações no exterior, concentrando as informações em bases de dados chamadas hidro e telemetria, que podem ser acompanhadas pelo site da ANA. Os dados coletados e redistribuídos pela ANA são importantes para toda a sociedade. Eles são base para estudos, ajudam a definir políticas e investimentos, a reagir a eventos críticos e saber a real disponibilidade das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional e conhecer a agência que cuida das águas do Brasil. Para reforçar alguns conceitos básicos para o estudo de precipitação, surgiram novas fontes de consulta. Um vídeo no YouTube, está aqui o endereço. Ele também surgirá no canto superior direito e também sugiro uma página na web, aqui, do Instituto Nacional de Meteorologia, muito boa para se obter conceitos e informações técnicas. Vamos passar a definir a intensidade da precipitação, que representamos pela letra I e que é uma grandeza importante para o controle de inundação e de erosão do solo, ambas ligadas ao escoamento superficial que é originado pela precipitação ao atingir o solo. A intensidade de precipitação é igual à precipitação dividida pelo intervalo de tempo que ela ocorre. As suas unidades mais usadas seriam milímetro por minuto ou milímetro por hora. Está aqui, então, a intensidade de precipitação é a precipitação por unidade de tempo. Vamos passar a estudar a precipitação média em uma bacia hidrográfica. Para o cálculo da precipitação média em uma bacia hidrográfica, necessitamos conhecer os dados dos poços pluviométricos que se encontram dentro da bacia estudada e ou nas suas vizinhanças. Existem 3 métodos para o cálculo da precipitação média: o método da média aritmética, o método de Thyssen e o método das isoetas. Hoje abordaremos o método da média aritmética. Mais exercício para você, cérebro. Assim sua inteligência continuará a crescer. Média aritmética é a maneira mais simples de eu calcular a precipitação média. Ela será igual à média pura das precipitações anotadas em cada posto pluviométrico dividido pelo número de posto. Isto dentro da bacia hidrográfica que está sendo estudada. Importante, quando eu pego a leitura máxima, a precipitação máxima, menos a precipitação mínima, dividida pela precipitação média que eu acabei de calcular, tem que me dar menor ou igual a 0,5. Existem autores até que recomendo que fique abaixo de 0,25. Vamos partir para uma atividade. Atividade 16. Considerando os dados de precipitações de uma certa bacia hidrográfica representada ao lado, os quais foram obtidos nos postos pluviométricos, calcule a precipitação média na bacia hidrográfica em questão. Então nós temos um posto registrando 66 milímetros, outro posto registrando 50 milímetros, outro posto registrando 40 milímetros, outro posto registrando 44 milímetros. Aqui nós teríamos o leito principal e aqui os seus efluentes. Este posto pluviométrico está fora da bacia, é importante observar isso. Então nós teríamos que a nossa precipitação média seria 66 mais 50 mais 40 mais 44 dividido por 4, já que temos 4 postos pluviométricos dentro da bacia. Isso vai nos dar uma precipitação média de 50 milímetros. Admite-se que esse método de média aritmética é válido quando a precipitação máxima menos a mínima dividido pela média vai me dar menor ou igual a 0,5. Então, no nosso caso, eu ficaria com 66 menos 40 dividido por 50. Isso vai nos dar 0,52. Portanto, para este caso, não seria válido. Vamos partir para mais uma atividade. Atividade 17. Calcule a precipitação média para a situação representada a seguir. Nós temos somente 2 postos pluviométricos, 50 milímetros e 70 milímetros. Então, eu teria uma precipitação média de 60 milímetros.
Desta forma, vou verificar. 70 menos 50 dividido por 60 dá 0,334. Apesar de ter satisfeito a condição estabelecida por alguns autores, ser menor do que 0,5, haveria o problema de não ter sido considerada a forte precipitação junto ao divisor de águas. Outra coisa que é importante, esse método, na verdade, ele é válido quando eu tenho uma bacia plana e quando eu tenho uma distribuição uniforme dos postos pluviométricos. Somente 2 é muito pouco, posto que eu teria dentro da minha bacia hidrográfica. Vamos deixar uma atividade para vocês. Atividade 18. Calcule a precipitação média da bacia hidrográfica representada ao lado. Então nós temos uma bacia com 1, 2, 3, 4, 5 postos pluviométricos. Mais exercício para o cérebro. Mais um. Calcule a precipitação média da bacia hidrográfica representada também ao lado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 postos também. Só por hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não se esqueçam de clicar no sininho, no like e se inscrever no canal. Assim vocês me ajudam a dar continuidade a esse projeto. Até breve.